Pessoal, tudo bem por aí? Hoje temos um tema bem específico para falar, que é sobre provações. Então, se você está passando por provações, por dificuldades, ou conhece aí alguém que esteja passando por alguma dificuldade, alguma provação, que você já passe aí um aviãozinho para essas pessoas, para que elas possam acompanhar o nosso conteúdo de hoje. É muito difícil quando a gente está vivenciando dificuldades financeiras, emocionais, na carreira, com relacionamento, com filhos, né? Nessas horas a gente muito se questiona se Deus está olhando para baixo, muito a gente questiona se a gente está sendo vista, se as nossas orações estão sendo ouvidas, se a gente entra num outro nível também de entender que... Peraí, gente, a minha alergia segue a mil aqui com o nosso clima do sul. Quem não é daqui, quem não me conhece, eu estou falando de Caxias do Sul, aí a gente tem esse frio e calor. Só por Jesus. Vamos lá. Ai, gente, bem-vindas quem tá entrando. Laila, Ângela, Pri. Bom, voltando para as provações. Então, a gente questiona, inclusive, se a gente é merecedor de que as coisas vão bem na nossa vida, né? Porque quando vai tudo mal, a gente começa a olhar para várias áreas da vida e dizer, tá, mas o que tem? Por que não vai? O que tá acontecendo? Será que eu não mereço? Será que eu não sou bom o bastante? Será que eu vim para essa vida para penar mesmo? Então, não tem como a gente não se questionar do próprio valor, não tem como a gente não colocar nossa autoestima em xeque, o nosso amor próprio inexistente, né, praticamente nulo, e aí a gente entra nesse conflito todo da existência. Só que, pessoal, vamos combinar uma coisa, as provações, elas estão todos os dias ao nosso derredor, como diz, né, na Bíblia. Porque se o mundo jaz no maligno, né? Se aqui é território de provações e de tretas e de testes e de tudo que a gente tem direito, para além das coisas boas, mas, né, tem muito isso, é meio que a gente querer ser o alecrim dourado, assim, de tipo, ai, não, comigo nunca tem problema, não, tá sempre tudo bem, tipo, né? Não somos ainda um alecrim dourado, a gente gostaria de ser. A gente teria desejo de que fosse tudo muito mais fácil. Então, a primeira coisa é se dar conta e entender o quanto que a gente não é esse alecrim dourado e que, graças a Deus, a gente não é, porque o que seria a vida se a gente não passasse, né? Como é que a gente saberia valorizar a alegria quando a gente não sabe o que é viver a tristeza? Então, todos esses momentos e movimentos que a gente vai enfrentando, a primeira coisa que eu acho que precisa ter um acolhimento no nosso coração para que a cura comece a acontecer é a aceitação, né? Porque a partir do momento que, se a gente for pensar nas fases do luto, né? Olhando para a psicologia, a gente vai passar por negação, que é a primeira, depois a gente vai passar por raiva, por barganha, por depressão e por último vem a aceitação. Então, a aceitação lá no final é que começa a vir a cura a partir de todas essas fases. Então, enquanto a gente ainda estiver em negação de que a gente está aqui e que as tretas vão acontecer e que não tem como a gente se libertar dessas questões todas de provas, provações e testes e renúncias e dores, que isso é do mundo, a gente vai ficar empacotado ali ainda nesse modo vítima por muito tempo. E quando a gente está se sentindo vítima, é aquele lugar, né, de ó céus, ó vida, tudo comigo. Então a gente não consegue ser protagonista da história, a gente não consegue pegar e entrar naquele lugar de autorresponsabilidade, que é ok, mas o que eu faço a partir disso que me aconteceu? E aí nessas horas, muitas vezes, a gente reclama com Deus que cadê ele nessa hora? Isso é tão injusto, sabe? A gente tem um livro que se chama Chega de Regras. Esqueci o nome do autor agora, mas depois eu boto nos comentários se alguém não souber. Larry alguma coisa. Não lembro mais agora. Enfim, chega de regras. Mas ele fala que não é chega de regras para nós ou para Deus. O que ele fala é que a gente fica querendo condicionar
e dar regras para Deus cumprir. Tipo assim, a gente acha que, Deus, se eu for boa, se eu for legal, se eu fizer o que você pede, então eu mereço prosperidade. Se eu fizer isso, você me dá aquilo. Tipo, não é um jogo de barganha. Não é um jogo de regras e de auto-performance que a gente foi ensinado e está acostumado a querer performar para merecer. Porque quando a gente entra nesse jogo, a gente tá num lugar completamente obscuro, completamente irreal, porque não é assim que Deus responde para nós. Primeiro que é lembrar que é sobre a graça, não é sobre o nosso merecimento, né? Não, nem somos merecedores, mas temos o amor dele, né? Quem nos amou primeiro. E a graça, né? A graça, ela tá além de qualquer regra, de qualquer chantagem emocional, de qualquer barganha que a gente faça com Deus. Porque ele nos amou e nos dá como graça a salvação, o perdão e tudo mais, né? Que a gente entra e tem acesso quando a gente se arrepende verdadeiramente, quando a gente pede ajuda, quando a gente tá cansado. Então, esqueçam que tem que ser essa coisa de regras, de merecimento, de auto-performance, de fazer, né, aquela coisa do quem Deus ajuda quem cedo madruga. Tipo, não é sobre performance. Sim, a gente tem a nossa parte a ser feita, porque as coisas não acontecem, né, assim, do nada, se a gente não tiver a nossa parte de corpo aqui fazendo. Exemplo, tenho que fazer conteúdos para o Instagram. Deus não vai vir para a Terra fazer conteúdos, abrir o teu Instagram e fazer conteúdos por você. Existe uma parte que você terá que ser responsável para fazer. Então, quando a gente consegue entender o que é o nosso papel, até onde vai a nossa força, até onde vai o nosso agir e até onde vai a parte da provisão, do sobrenatural, do que vem do alto, e tudo isso não é pelo merecimento, não é sobre obras, né? A fé sem obras é morta, né? É assim que está escrito na Bíblia. Porém, não é só das obras, não é pelas obras que a gente vai ser salvo, né? Então, é por esse coração rendido. E aí, muito a gente se questiona quando está acontecendo alguma dificuldade na nossa vida, quando a gente está passando por uma situação grave, doença, né? Família, enfim, todas essas coisas que nos tiram do nosso centro. E aí a gente se questiona, né? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Por que não está acontecendo isso? E aí eu estava dentro do meu curso dos bereanos, que é o estudo bíblico e estudo da Bíblia, teologia e tudo mais, e eu achei maravilhosa essa explicação, vocês talvez conheçam, mas sobre o nosso tempo, né? O tempo da Terra, que é o tempo Cronos, né? Tem o relógio girando, o dia tem 24 horas, que foi essa convenção social que determinou o dia, o tempo, enfim. Mas Deus não vive no Cronos, Deus vive no tempo de Kairos. Então a gente fica ali 24 horas, tipo assim, para nós passou 24 horas, para Deus pode ser que tenha passado um milissegundo, assim. Eu não sei explicar qual seria a proporção, não sei nem se alguém pode explicar isso. Mas é como se a gente quisesse que no nosso tempo a promessa dele se cumprisse. No nosso tempo as coisas acontecessem. No nosso tempo da terra, que é... então a gente começa rezando, né? E a professora no dia falou... A gente começa o dia rezando, falando... Deus, olha só, minha agenda é essa, tá? Tem que fazer isso. Me ajuda para que isso aconteça. Me abençoa aqui meus projetos. Eu tenho que cumprir tudo isso, tá. Só que é como se Deus olhasse para baixo e dissesse assim, beleza, mas acontece que meu plano para isso acontecer tá aqui no Kairos em 5 anos. E a gente quer resolver em 24 horas. Né? 5 anos da Terra, que é o tempo que você vai levar para fazer, para ter sucesso nisso aí. Mas a gente entra nesse lugar de querer fazer birra, né? Querer que Deus nos atenda na hora que Ele quer, na hora que a gente quer, e ignora que Ele já viu lá na frente, que Ele já sabe todas as coisas, que Ele já criou todos os projetos para que a gente execute. Então, nesse curso estavam falando justamente sobre isso, que a nossa oração deveria ser a oração base, né, do Pai Nosso, que é a oração ensinada por Jesus, né, para todos os homens. E de novo, eu nunca tinha prestado atenção
dessa forma que eu vou falar para vocês, porque isso eu também aprendi e achei muito relevante trazer, porque talvez as pessoas não saibam, como eu não sabia. Eu vim de uma base de igreja católica, então era muito aquilo de rezar o terço e ficar rezando Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Ave Maria, só repetindo. Então, quando eu entendi esse contexto cristão, né, de estar em Cristo e entender toda essa questão fora de religiosidade, sim, como filha de Deus e como essa ligação, a minha oração era sempre uma conversa, não fazia mais sentido Pai Nosso, Ave Maria, nada disso. Mas aí quando me foi explicado sobre o Pai Nosso dessa outra forma, nossa, é a minha primeira oração do dia. Mudou completamente a minha visão. Então, vou falar para vocês da forma que eu aprendi, assim, com as minhas palavras, porque ressignificou totalmente essa oração para mim. Então, quando a gente tá ali murmurando, né, e chorando as pitangas para Deus e pedindo aquela, ai Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar certo aquilo, olha para minhas finanças, olha para minha relação, ai, resolve isso, olha, 24 horas, hoje eu tenho que resolver isso. A gente tá mandando Deus fazer alguma coisa. Olha a inversão dos papéis, né? E o quanto que paciência e amor tem o nosso pai com a gente, porque a gente é umas criança mimada que quer tudo na hora que quer e não entendeu ainda que cada peça vai se encaixar no tempo certo. Mas a gente quer hoje, de preferência, né? Para ontem. A geração inicia em miojo, né? Tudo pronto em 5 minutos. E aí a oração do Pai Nosso, se a gente pensar nela como esse guia de oração, de como a gente deve orar ao Pai. Então vamos lá, começa assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, eu começo essa oração já santificando o nome de Deus, já honrando e dizendo, você que está no céu, você que está no trono, você que manda em tudo, você que sabe de tudo, né? Eu estou honrando um Deus e enxergando que lugar ele está na nossa vida. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, ou seja, no mínimo, né, um ato de respeito e devoção, de dizer, ó, eu sei que tu é o grandão, não sou eu aqui que mando, né? Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que a gente quer? Assim na terra, a gente quer que seja assim na terra como na terra. Né? A gente quer as coisas terrenas para resolver. A gente não quer pensar que a gente tem que viver a semelhança do que está no céu, materializar na terra para daí ser benéfico, que é o mundo ideal, né? Então, seja feita a tua vontade. Pronto, daí já lascou tudo, porque a gente quer que seja feita a nossa vontade. Então, a gente só fala em oração sobre a nossa vontade. E aí não consegue entender que as coisas não vão, né? Então, primeiro, honrar, né, Deus sobre todas as coisas, você que está no céu, você que é o dono de tudo. E aí, segundo ponto, que seja feita a tua vontade, ou seja, Pai querido, eu não sei nada, me ajuda a conhecer a tua vontade, me ajuda a fazer aqui na terra como é no céu, e não eu querer fazer aqui na terra com a minha visão limitada, com o meu próprio umbigo, com meus próprios interesses. Olha como já vai mudando de figura. Aí vamos lá, na sequência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, já entra um ato também de arrependimento e de entendimento, né? Eu tô nesse lugar, me ajuda a perdoar, porque a gente está colocando aqui o mandamento de amar ao próximo sobre todas as coisas, assim, né? Como está no mandamento. E para que a gente possa amar, a gente precisa perdoar. Então, me ensina a perdoar também, assim como você me perdoou, assim como é ensinado. Então, já entra num outro lugar de novo, não estou pedindo aqui todos os meus desejos. Estou me colocando no meu lugar também de pecador, no meu lugar de que também sou falho, no meu lugar de que também tenho erros e que eu preciso de ajuda, preciso de correção, preciso que o Espírito Santo me guie, me ilumine, me corrija, me lapide, né? Precisamos olhar para o nosso odre e ser cada vez mais renovado para que o vinho novo seja derramado num odre novo, porque o odre velho a gente sabe que vai dar ruim, vai vazar o vinho, vai desperdiçar. Então, entra nesse outro lugar. Aí, de novo, então só vamos repetir, porque eu não sei tudo, não vou saber a partezinha ali. Então, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí, de novo, não nos deixem cair em tentação, a carne é fraca, a carne ela é sujeita ao pecado, à luxúria, à gula, à preguiça. A gente quer sempre pelo mais fácil, a gente quer sempre pelo menos doloroso, pelo mais confortável, não necessariamente o mais certo, e sim o que é mais fácil, né, terrenamente falando. Então, me ajuda a não ser essa criatura sem domínio próprio, que fica, né, deixando que a carne domine o espírito. E depois livrai-nos de todo mal, amém. Ou seja, né, nos protege, nos esconde sob as tuas asas, nos esconde do inimigo, nos esconde de todo mal. Aí reza aí para complementar um Salmos 91, para reforçar essa proteção. Efésios 6 também coloca a armadura, porque a gente precisa também dessa armadura para guerrear tudo que tem aqui na Terra com batalhas espirituais invisíveis, que a gente não enxerga e acha que não tem nada acontecendo, mas existe toda essa força invisível. Então em Efésios 6 também tem essa armadura de guerra que a gente precisa acionar todos os dias. E aí sim a gente começaria o nosso dia para vivenciar. Tem aquela, eu esqueci um pedaço, meu Deus do céu, dai-nos o pão. Gente do céu, perdoem essa cabeça de idosa aqui com perimenopausa que esquece as coisas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse pedaço é muito gostoso, gente. Não porque é gostoso um pão, mas porque todos os dias existe a promessa de Deus de colocar o pão nosso, né, de cada dia. A Pri me relembrou, obrigada, Pri. O pão nosso de cada dia é a bênção do dia. O que tu vai receber da promessa? Qual é a porção de bem que tu vai receber hoje? Todos os dias a gente anseia pelo maná que cai do céu, a gente anseia por uma bênção, anseia por um milagre. Então nada mais justo a gente orar e dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, me dá hoje a tua bênção, me dá hoje a tua glória, me dá hoje o que tu tem para mim. Só que sempre é direcionado ao que Deus tem para nós, não a gente ficar pedindo da nossa boca, porque a gente não sabe o que tem para o nosso tempo, porque a gente vive num tempo diferente do tempo de Deus. O tempo Cronos e o tempo Kairos. Então não adianta a gente querer misturar as coisas, né? A gente precisa encher uma medida aqui de Cronos para entrar na medida de Kairos. Então quando a gente faz essa oração que ele nos deixou, ele está ensinando a gente a conversar com ele de uma maneira decente, que saia do nosso próprio umbigo, que saia dessa lamúria, que saia desse lugar de dono de tudo, de querer mandar em Deus, de querer exigir que, né, que tem que não tá me ouvindo, que tem que não tá acontecendo. Olha a nossa arrogância. Tá fazendo sentido, gente? Eu não conhecia essa versão, né, de entender o Pai Nosso com esse viés. Então, se para vocês fez sentido, vocês também já sabiam ou não sabiam, me comentem aqui para eu saber também se ajudou, se fez algum sentido para vocês, mas ressignificou para mim completamente esse lugar de oração, da primeira oração do dia, de entender o que tem por trás de cada fala, né, do Pai Nosso, e que isso tem que ser a base da nossa oração diária e que a gente possa receber, então, todas essas curas, né, do alto, essa ajuda para a gente passar pelas provações e vencê-las, né, não só com a força do nosso próprio braço, que ela é totalmente limitada, mas que venha do alto o pão nosso de cada dia para nos ajudar a vencer todas essas questões. Então, quando a gente se coloca nesse lugar e ora da forma que agrada a Deus, né, a forma que a gente se coloca como filho e não como né, invertendo os lugares de querer ser o grandão que manda, mas ser o filho que recebe, a gente consegue então acessar essa outra mentalidade que é, de novo, né, sai da escravidão para acessar a identidade de filho de Deus. E como filhos de Deus, a gente é filho do dono do ouro e da prata. A gente tem direito à proteção, a amor incondicional. Então, quando a gente acessa tudo isso, a vida faz, né, um movimento fluido.
E quando a gente está no outro lado, o que a gente está fazendo é, com a força do nosso braço, querer pedir as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, do projeto que a gente imagina que seria o ideal. Então, assim, né? Um desmantelo completo, uma confusão geral. Não recomendo. Então, todo dia a gente tem que estar se policiando para ver se a gente não está querendo mandar em Deus, né? Se a gente não está querendo assumir o trono e resolver as coisas do nosso jeito, achando que é um plano de Deus, achando que e daqui a pouco não, é só um desejo da carne, é só uma facilidade, uma commodity, né? Certo, gente? Então, como a gente faz para passar pelas provações? Orando da maneira certa, se colocando à disposição dos planos de Deus, suplicando, né, o nosso pão de cada dia, a nossa porção de bênção, a nossa porção de cura, a nossa porção de solução, que isso é promessa dele sobre a nossa vida, que todo dia ele vai nos dar o pão, e esse pão é representado por tudo isso, todas essas bênçãos. Então, ai, gente, é tanta coisa maravilhosa que não tem explicação. Esse Deusão maravilhoso que nos ama. Vamos lá, gente, para um próximo movimento? Então, deixem aqui nos comentários se vocês acham que fez sentido essa forma de interpretar o Pai Nosso, né? Que é muito pouco divulgada, é muito pouco compreendida e as pessoas ainda ficam rezando aquilo num modo automático, sem entender o real significado de cada parte. Certo? Alguém tem um pedido de oração para hoje? Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Deixa eu ver aqui. Não? Então, eu vou fazer uma oração geral aqui pra gente ir finalizando. Vamos lá, então, meu Papai do Céu querido, vou rezar aqui então com vocês, pedindo que seja feita a tua vontade sobre o coração de todos que estão aqui ao vivo, os que estão assistindo a gravação. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Dá a eles o que eles precisam, e muitas vezes não é o que eles querem, mas é o que eles precisam para alcançar a tua glória, para alcançar realizações, para alcançar bênçãos. Dá no teu tempo, você que governa, você que sabe de todas as coisas, tenha misericórdia de nós, pobres mortais, que queremos tudo no nosso tempo. Eu peço que traga calma, consolo aos corações que estão sofrendo nesse momento, saúde e toda sorte de bênçãos, para que as pessoas consigam aqui sair das suas tentações e provações diárias, que o Espírito Santo venha dominar sobre todas essas pessoas, trazendo o fruto do Espírito que elas precisam para conseguir sair das suas provações com sucesso, e que estejam no seu colo amoroso, respeitoso, fiel, e que conheçam a Ti cada vez mais nesse relacionamento de pais e filhos que somos. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá, minha gente, bora para essa semana fazer acontecer. Orem e me contem como tá sendo esse movimento aí com vocês, com esse novo entendimento, certo? Um beijo no coração de vocês, até a próxima semana.